Olha, nós aqui de volta com o nosso Direito Simples Assim. Hoje a gente tem a alegria de receber aqui o Cláudio Chiquida. Ele é doutor em Economia pela Federal do Rio Grande do Sul, é professor e pesquisador da área de Economia e foi coordenador geral de pesquisa da ENAP no período de 19 a 22, período o qual coeditou o Guia Brasileiro de Análise de Dados com Pedro Neri e Léo. E hoje a gente vai conversar aqui sobre consequências das tarifas impostas ao Brasil pelos Estados Unidos. Que bom receber você aqui. Muito obrigado, a alegria é minha. A gente agradece a disponibilidade para vir aqui conversar com a gente. Imagina, mas um assunto interessante desse, a gente gosta de bater papo. Aqui na nossa mesa de café, Morgana. Olá, pessoal. Vinícius. Olá, aqui estamos. Tamara está ali no fundo e o Léozinho. E você é? E eu sou a Rosane. Aí, tá vendo? A Rosane. Muito Educada, bom. apresentou todo mundo e esqueceu dela mesmo. A gente esquece da gente. Bom, então vamos lá. Essas tarifas de importação, o que são essas tarifas e elas servem basicamente para quê? Tá. A tarifa de importação é basicamente a mesma coisa de um imposto, né? Então, o produto que vem de outro país, para o Brasil, viria com, digamos, custando $5. Aí o governo brasileiro, por exemplo, diz assim, não, tem uma tarifa aí de 10%, então ele vai custar R$ 5,50, né? Então, é basicamente um imposto que encarece o preço do produto no destino, né? De onde ele está chegando, né? No passado, eu falo na época do Império, da República Velha, né, isso já foi uma fonte de receita importante do governo, né? Na época da República Velha, a gente tinha receitas de imposto de exportação e de importação, né? O governo se financiava com esses impostos. Hoje em dia não é muito comum você ver imposto de exportação, né? Porque você está encarecendo o produto que você está exportando, mas de importação ainda existe, né? E às vezes ele é utilizado com objetivos de aumento de receita ou outros objetivos, sei lá, né? Variados, isso. Com relação aos Estados Unidos, por que o Donald Trump resolveu estabelecer essa tarifa geral aí de 10%? 50, né? Não. Universal. É universal. E agora tem a de 50 a partir de 1º de agosto. 1º de agosto, né? mas eu falo assim de uma forma geral para todos. O Donald Trump é uma pessoa curiosa, né? Assim, ele pitoresca, né? Acho que seria o termo. Sim. Mas uma característica dele é que eu acho ele muito aleatório, né? Ele é aquele jogador que não quer mostrar a face, né? E então ele joga umas coisas meio assim estranhas. Bom, uma ideia que ele tem, que economicamente é um pouco complicada, é que ele quer que cada país que negocia com os Estados Unidos não tenha um superávit da balança comercial. Em outras palavras, se eu sou a China e vendo para os Estados Unidos mais do que eu compro dos Estados Unidos, e eu, China, tenho um superávit comercial. Que é uma coisa muito comum, né? Outros países vão vender mais do que compram, outros vão comprar mais do que vendem, né? E o Trump tem essa ideia, que é uma ideia esquisita do ponto de vista econômico, mas é a ideia dele, de que ele quer que todos os países não tenham mais superávit com os Estados Unidos. Ele quer que todo mundo, na melhor das hipóteses, compre mais produto americano do que venda para os Estados Unidos. Então esse é um primeiro ponto, né? O cálculo disso é muito polêmico, é muito difícil de ser feito, né? E em seguida você tem esse segundo movimento agora, com no caso do Brasil, com esse argumento mais político, né? Que é falar que você vai aumentar a tarifa em 50% e argumentando não em termos econômicos, mas em termos políticos, né? Reclamando da questão da liberdade de expressão no Brasil, né? Acho que até a queixa da liberdade de expressão é até uma queixa legítima, mas a maneira que o Donald Trump faz, eu acho muito atabalhoada, muito bagunçada. Não sei se a tarifa é a melhor forma de você brigar pela manutenção da liberdade de expressão ou brigar pelo seu candidato amigo Bolsonaro, né, no Brasil. Talvez haja outras formas de você fazer isso. Recorrer aos fóruns, né?
Organização dos Estados Americanos, né, faz um protesto formal, etc. Né, e a tarifa não é realmente uma maneira usual de você fazer isso. Né? Mas, mas também assim, se a gente voltar um pouco no tempo, né, há um tempo atrás a gente fala o mundo, né, ficava revoltado com a situação na África do Sul, do apartheid, e aí uma das coisas que se falava é vamos fazer sanções, né, sanções econômicas, que geralmente é você, né, impedir que o sujeito faça comércio com o resto do mundo. Ou mesmo o caso do Putin, na invasão da Ucrânia, né. O que o tempo está fazendo é um pouco parecido com isso, só que usando tarifas, né? E com um aumento de 50%, que não é um bolinho, né? Assim, não é um aumento de tarifa usual. É tão alto que a gente fica pensando se ele não está fazendo isso para abrir a negociação com o país, né? Porque um aumento tão grande assim, né? É como se aumentasse o preço sei lá, eu estou vendendo ovo no supermercado, café, né? Café está custando, sei lá, R$40, eu falo que vai custar 60 agora, a partir de 1º de agosto, se ninguém negociar comigo. Aí, obviamente, né, isso é um sinal para que se abram negociações. Como eu uso um argumento político, fica um pouco complicado saber como é que vai ser feito isso, né? Mas, enfim. E como é que essas tarifas elas vão afetar o preço dos produtos lá nos Estados Unidos? Assim? Tá, isso depende muito do mercado consumidor lá, mas com certeza você pode ver que os preços dos produtos devem aumentar, a não ser que ele diminua outros impostos lá dentro, né? Assim, nada mais ele fizer, se ele só aumenta a tarifa sobre o produto brasileiro, sei lá, o café que chega lá, o café que chega lá ficou bem mais caro, né? Sei lá, soja que chega lá, ou suco de laranja. Suco de laranja que chega lá ficou mais caro. A laranja, né, para fazer o suco. Exato. Então, assim, o americano vai ter que comprar suco de laranja de outro país, né, ou café de outro país. Mas como ele está aumentando a tarifa com todo mundo, fica um cenário meio caótico, né? O mercado fica meio perdido nessa situação. Né? Interessante nesse sentido é o seguinte, ele sempre cita que essas tarifas são para proteger a indústria local, a indústria americana. Que setores que ele costuma colocar como essa proteção? Acho que automobilístico, eletroeletrônicos, né? Ele tem essa... não é muito diferente do nosso governo, não. Né? Assim, o nosso governo também gosta de botar tarifa para produtos importados, automóveis, por exemplo. Né? Mas dentro da estratégia do Trump, ele tem uma visão que é a visão de que ele quer reconfigurar a cadeia produtiva, né, que se construiu a partir do final dos anos 90, né, quando a economia se globalizou. Quando a gente passou pela pandemia, a gente viu o quanto a gente dependia de insumos da China. E estrategicamente, não economicamente falando, mas estrategicamente é meio complicado mesmo para um país. Né? Se tiver uma pandemia, você depender de um inimigo seu para te fornecer insumos, é complicado. Então, esse politicamente pode fazer sentido, mas economicamente é complicado. E o que ele está tentando é aumentar o preço dos produtos importados para forçar com que as indústrias, né, passem a investir no próprio Estados Unidos. Né? Ele quer trazer, né, ele quer pegar a cadeia que está espalhada pelo mundo, né, de produtores e trazer de volta para os Estados Unidos. Mas isso é uma coisa muito complicada, porque essa cadeia se perdeu, ela saiu, e inclusive eu já vi várias reportagens falando sobre isso, essas cadeias que deixaram de ser produzidas nos Estados Unidos porque estavam muito caro, foram retiradas de lá pelos próprios empresários americanos que colocaram em locais como a China, que aproveitou bem essa migração para poder... Então, assim, vamos colocar assim, uma reindustrialização forçada. Existe algum país que conseguiu fazer isso no mundo? Não que eu me lembre, assim. Pode ser, se tiver algum, eu não estou me lembrando. Mas veja que, assim, é um paralelo, né? Assim, mas quando a gente olha, às vezes, tem muito político no Brasil que tem o mesmo discurso, né? Porque a indústria, sei lá, de calçados foi para a China. Que absurdo e tal, vamos trazer. Pois mas não adianta você querer trazer o cara de volta para o seu país se você não muda o ambiente de negócios. Exatamente. Né? Se o ambiente de negócios continua sendo altos impostos, muita burocracia, etc., o cara prefere produzir no Paraguai, que também é outro destino, né? Paraguai e Vietnã, que é uma opção à China, né? Então, a mesma coisa vale para o empresário americano. O empresário americano não é diferente do brasileiro.
né, nesse sentido, né? Ele quer economizar no custo, né, e vender o preço que ele puder vender o maior possível, né? Então, se ele não consegue fazer isso nos Estados Unidos, ele vai fazer isso, né? vai levar para outro local. Então, assim, é um objetivo difícil. Ao mesmo tempo que ele, né, assim, fala que quer gerar emprego, é claro que se você forçar o cara a trazer a empresa para o seu país e forçar ele a empregar mão de obra do seu país, ele vai empregar. Mas aí perdeu um pouco de sentido, né, todo o processo, né? Que você quer trazer o dinamismo do empreendedorismo, do empresário de volta para o seu país, mas vai fazer isso sem mudar o ambiente de negócio para ele, né? Então, eu não sei se o Trump está fazendo medidas para melhorar o ambiente de negócio dentro dos Estados Unidos. O ambiente de negócio dos Estados Unidos não é tão ruim igual no Brasil, né? Ele é até bem melhor, né? Mas se mesmo assim os empresários estavam indo embora, é porque o custo da mão de obra americana é muito alto, né? Então você tem que diminuir o custo da mão de obra americana e, ao mesmo tempo, fazer com que ela não perca poder aquisitivo, que né, porque são seus eleitores, né? Então é um objetivo complicado. Eu acho muito interessante o seguinte: se você analisa, uma das formas de você diminuir o custo é o trabalho do imigrante, e justamente é o que ele está mandando embora. Então está mandando embora. Então eu acho engraçado porque não vai de um lado para o outro. Agora, uma pergunta interessante é o seguinte: qual que é a diferença de uma tarifa? Porque, assim, como você falou, os países usam essas tarifas, mas geralmente elas são seletivas. E qual que é a diferença dessa tarifa seletiva da tarifa do Trump, que é universal? 10%, né? É que aí você está escolhendo qual setor você está querendo proteger da concorrência estrangeira, né? Entendi. Então, eu quero proteger o setor automobilístico brasileiro de automóveis estrangeiros. Então, eu aumento a tarifa só em automóveis, né? É basicamente isso. Seletiva é porque você está selecionando. Agora, geral, assim, né? Geral para todo mundo, né? O problema do seletivo talvez é a forma como ele é feito em qualquer país do mundo, né? Porque como é que é feita essa escolha, né? O governo escolhendo qual setor proteger, geralmente é por conta de poder do setor produtivo que quer se proteger da concorrência, né? Então, geralmente você acaba protegendo aquele setor que tem mais influência política no seu governo, né? Geralmente é isso que acaba acontecendo. Não é sempre aquela ideia romântica de que o governo está protegendo esse setor aqui porque esse setor é muito jovem, não aguenta a concorrência. Estratégico. Vamos lembrar de uma outra barreira que existiu no Brasil, que não era tarifária, que é a reserva de informática, na época do governo militar, né? Se tentou-se gerar uma indústria de informática no Brasil nos anos 80, né? Eu estava na faculdade nessa época. E aí agora eu revelei a idade, fiquei triste, mas enfim. Agora acabou, né? Agora todo mundo sabe. Agora todo mundo sabe. E a gente não tinha acesso a computador. Eu me lembro que o meu primeiro computador, inclusive, foi comprado com dinheiro que eu, estágio, depois trabalhando, que era um computador genérico. Você ia e encomendava uma pessoa que morava num prédio sem placa e a pessoa ia no Paraguai, montava os computadores e vendia aqui. Porque se você fosse comprar um nacional, era muito caro e muito ruim, né? Caro e ruim, né? E por quê? Porque o governo militar tinha essa visão de que informática é um setor estratégico. Né? Militar, né, tem muito essa coisa, né? Que a comunicação é um negócio estratégico, não podia deixar nas mãos do setor privado e tal. Setor privado e tudo. E uma pergunta o seguinte: por exemplo, você está falando de eletrônico, é interessante, né? E acho que todo brasileiro, assim, pelo menos muita gente, né, já teve experiência de... Hoje talvez não vale muito a pena, mas ir para os Estados Unidos e comprar eletrônico era sempre mais barato e, né, ainda tem aquele índice. Quanto tempo você trabalha para comprar um iPhone? Aquelas questões todas, né? Uhum. Sabemos nós aí, pelo que a gente viu, que grande parte dos eletrônicos americanos são produzidos na China. Se for imposta essa tarifa mesmo, como é que você acha que vai ficar esse preço dos eletrônicos, que hoje não é mais luxo, ter o telefone, é uma necessidade. Como é que você acha que isso vai impactar? Mas a tarifa é imposta pelo nosso governo ou pelo governo? Pelo governo americano, pelo governo americano a China. Ah, sim. Porque, por exemplo, os iPhones, a maioria deles você deve ter visto que, por exemplo, antes da tarifa da China, eles mandaram os iPhones de avião para chegar mais rápido, para tentar pegar ainda o melhor preço. E o americano sempre comprou produto eletrônico num preço bom. Se eu aplico na China, vai subir
E é uma coisa que eles tinham como, né? Como é que você acha que vai ficar isso? Complicado, não? Vai ficar igual é na sua vida aqui no Brasil. Ah, é? Agora eles vão sentir na carne o que é comprar um iPhone caro. Literalmente uma vingança. Eu gosto desse assunto porque dá para a gente fazer esse paralelo. Assim, a gente olha para nós mesmos, né? A gente olha para nós mesmos, né? Nós podemos olhar para nós mesmos agora e a gente fala assim, poxa, olha como é que a gente vive num país que tem, né, altas tarifas para produtos estrangeiros. É o que está sendo feito lá, né? Assim, tem algum economista que já usou essa metáfora, mas assim, a tarifa, ou você fechar sua economia, né? Do Brasil é bem fechado. Você fechar sua economia e colocar tarifas é você punir o seu próprio povo. Exatamente. Ele fica, né, sujeito a produtos com, às vezes, de qualidade até pior, com custo muito alto. Quer dizer, tarifa não pode ser uma coisa que você fique usando discriminadamente o tempo todo, né? Assim, não deveria. Pensa na Organização Mundial do Comércio. Qual que é o objetivo dela? É que você tenha os países fazendo o livre comércio com o mínimo de subsídios e tarifas possíveis, né? Para que os produtos fiquem mais baratos e cheguem a todo mundo. E aí você possa ter uma opção de comprar daqui, da China, de onde quer que seja, né? Para a gente que é da economia é o ideal, paraíso, né? É o paraíso. E só uma pergunta, a questão dos BRICS. Você acha que, por exemplo, a gente está vendo, né? Acaba que essa questão imposta pelos Estados Unidos, a gente tem uma reorganização. Dizem muitos autores falam que os Estados Unidos, ele não sei se ele deve ter colocado, apesar do Trump às vezes não medir muito as consequências, mas uma consequência de quando você mostra a sua dependência para outro país é que você diversifique e não dependa mais daquele país, entendeu? E os BRICS surge como uma possibilidade, uma arena ali, apesar de ser, né, bem eclético os países. Qual é a sua opinião sobre Brasil, BRICS e esses novos cenários, novos atores? Tá. Bom, existe um negócio na economia que eu acho que é uma coisa muito poderosa, que a gente chama de efeito de substituição. Vamos lembrar do início da guerra da Ucrânia, quando a Europa, os Estados Unidos disseram para o Putin que se ele não parasse a guerra, iam ter sanções. E aí o Putin ameaçou cortar o gás da Europa. E, de fato, ele deu uma apertada. E existe um estudo, né, que mostra o seguinte, assim, no início, os primeiros meses, assim, a imprensa alemã fez o maior escândalo. As manchetes eram: quebrou a economia, vamos passar frio e tal. E aí o estudo mostra que em questão de 2-3 meses, a economia se reorganizou. Eles acharam novos fornecedores de gás. E logo, assim, em questão de poucos meses, assim, antes do final do ano, já tinha a trajetória de crescimento sido retomada. Toda economia, todo empresário, todo empresário faz isso, né? Então, se eu estou olhando para os Estados Unidos e o meu produto está muito caro, eu vou procurar onde é mais barato. Talvez não seja nem nos BRICS, tá? Pode até acontecer de você voltar com o produto e vender aqui dentro, né? Existe a possibilidade de você ter café mais barato, né? E laranja mais barata aqui dentro. Carne mais barata. Carne. Essa possibilidade existe. Agora, eu não sei exatamente os BRICS, porque, olhando, assim, como é um conjunto muito eclético de países, até culturalmente, o tipo de produto que eles consomem não necessariamente são os mesmos que a gente está vendendo, né? Agora, se eu tenho um país que fechou as portas para mim e tem outros que não fecharam, tem que sentar na mesa com eles e falar: olha, está aqui o nosso cardápio de produtos, né? O que vocês acham de comprar? É isso que, né, os empresários têm que fazer e eu acho que é isso que o governo tem que fazer também, né? Diversificar. Portas, né? Quanto mais eclético é a balança de um país, melhor, mais ele está protegido de uma crise, por exemplo? Não necessariamente, porque depende muito do país, né? Por exemplo, se você pegar um Chile da vida, né, ele fica muito dependente, não tem como, né, das exportações de cobre, né? Mas depende muito, mas eu acho que é sempre bom você diversificar. Né? Se você pode diversificar, melhor. Se não pode diversificar, tenta diversificar. Né? O importante é você manter a sua economia sempre o mais aberta possível, né? Porque aí, né, um país resolveu aumentar a tarifa, você, vende para cá. É a mesma coisa do comércio, né? O fornecedor aumentou o preço aqui, compra desse. Dele que está mais barato. Estou vendendo aqui, esse mercado agora o pessoal não tem renda, vou vender no de lado de cá. Né? Então, é a mesma coisa que o cara que tem comércio em Belo Horizonte faz, né? Está muito caro aqui para vender gasolina aqui no meu posto, então eu vou vender aqui, né?
Ou está difícil vender em Belo Horizonte, vou vender em Contagem, e assim vai, né? É a realocação produtiva, né? E isso, a melhor forma de ser feita é que os empresários procurem os mercados, porque eles conhecem bem, né, onde que é o segundo melhor mercado consumidor de laranja ou de café, né, ou de minério de ferro. Do produto dele ali, né? Isso, exatamente. Chiquida, é um prazer tê-lo aqui conosco. Né? Igualmente, O é um prazer Vinícius, estar aqui quando é igual o Vinícius falou no início, né? É um tema que está em alta, está todo mundo querendo saber o que vai acontecer, principalmente com a gente aqui no Brasil, né? Aí, para a gente começar essa questão dessas preocupações que as pessoas estão tendo, como que esse aumento das tarifas vai afetar o mundo como um todo? Porque esse aumento foi universal, não foi somente aqui para a gente, mas como vai afetar o mundo como um todo? Olha, ele faz uma bagunça, né, em toda a economia. Isso. Né? Ele gera uma certa insegurança e aí você vai ter um momento aí de alguns meses, né, ou talvez um ano, não sei dizer exato, em que você vai começar a reconfigurar essas coisas. Até lá, né, o mercado fica muito incerto. Basta você ver as oscilações até na bolsa, né, americana. Os caras ainda estão meio assim. A inflação também fica muito incerta. A inflação fica muito incerta. Agora, o efeito colateral que pode acontecer bom para a gente é que se o produto volta para o Brasil, aumenta a oferta, a tendência é que o preço de alguns produtos caia. Né? Agora, laranja e café, talvez isso possa acontecer. Né? Lembrando, né, que, acho que a gente estava conversando isso mais cedo, né? Lembrando que no caso específico de Minas Gerais, os Estados Unidos é um grande parceiro comercial. Né? No nível nacional, no Brasil, a China é o maior parceiro, né? Acho que os Estados Unidos vem em segundo, mas no caso de Minas, os Estados Unidos é um parceiro grande. Né? É minério de ferro, café, laranja. Né? China também é importante para a gente. Né? Algumas coisas a gente pode redirecionar, tem que ver se a China quer comprar. Né? Mas outras coisas talvez não dê e talvez volte para cá. E nesse sentido, a gente pode ter um efeito positivo de queda de preço. Depende de se a gente vai redirecionar, recanalizar, né, ou canalizar, né, esses produtos de volta para cá. O outro efeito que é meio incerto, mas no curto prazo pode ser ruim, é sobre empregos. Né? Então, porque agora cancelou um monte de encomendas lá nos Estados Unidos. Como é que fica? Vou dar férias coletivas para os caras até o mercado se ajustar. Isso. Então, pode ser que você tenha um impacto negativo em emprego. Mas, pessoalmente, eu não acho que isso é um efeito que dura muito tempo. Tá? Assim, uma questão de meses, na sua visão. Porque assim, tem que acontecer uma coisa assim, o cara perder o emprego aqui, né? Porque assim, quando você tem uma notícia dessas, as pessoas ficam assustadas, tem que ficar mesmo. Sim. Né? Mas tem que lembrar de novo, o efeito de substituição existe. Né? Então, daqui a pouco, o cara, eu vendo laranja, né? Eu tenho um monte de gente colhendo laranja para mim. Agora eu não posso vender para os Estados Unidos. Eu quero quebrar e ir para casa, abrir falência? Não. Né? Vou vender para alguém. Eu vou vender para alguém. Então eu vou tentar ir para outros mercados. Então, assim, provavelmente piora um pouco no curto prazo, mas eu acho que a gente consegue, né, redirecionar isso. Agora, isso não é feito da noite para o dia. Não é. Né? De novo, seria muito bom se, por exemplo, o nosso governo falasse assim, vamos melhorar o ambiente de negócio. Aqui, né? interno, né? Para poder... Né? Dar mais condições. Isso, desburocratiza, desregulamenta, né? Facilita para o cara fazer negócio. Né? Aí fica mais fácil, né? Mas infelizmente, infelizmente isso não está sendo feito, mas não é tão difícil. Né? Porque isso não exige que o governo, por exemplo, nosso, né? Não exige que o governo nosso, o brasileiro, aumente impostos ou corte gastos. É a questão de fazer medidas para melhorar o ambiente de negócio, tornar, né, um ambiente mais eficiente. É a desregulamentação, né? Desburocratizar. Né? Então, tem coisas que você pode fazer. Não vão resolver 100%, não vão resolver 100%. Mas é um início, tem que começar. É uma mudança que, se deixada, né, e mantida, melhora a competitividade do Brasil lá fora também. A gente fica mais competitivo. Isso é bom. Né? O Brasil ele exporta aço, principalmente aço e alumínio para os Estados Unidos, né? Como essas tarifas vão impactar principalmente esses setores? Esses setores vão ter problemas, né? Porque tem que achar alguém que queira comprar aço e alumínio que já estava, né, indo para os Estados Unidos. Né? Eu fico imaginando, não sei, né, mas assim, um candidato é a China, né? Que, obviamente, politicamente também ganha com isso, né? Porque, inclusive, já começou os movimentos, né? De convidar o Brasil para a mesa, para conversar. Então, a China, como está sendo o alvo da disputa do Trump, é interessante para a China puxar aliados. Né? Então, quem sabe eles não compram o nosso aço, nosso alumínio. Né?
Então, assim, tem que redirecionar. Não sei se isso vai ser feito na velocidade, de novo, né? É que a gente gostaria. Mas eu sei que isso vai acontecer. Eu não tenho muito como escapar. A lógica do mercado é a mesma de sempre, né? Então, as pessoas passam um pouco perrengue no curto prazo, né? O seu Zé vai passar um perrengue no curto prazo, o doutor José vai passar uma dificuldade no curto prazo, né? No médio prazo, talvez, mas acaba que no final pode ser interessante, né? Pode ser uma oportunidade de abrir novos mercados, né? Aí a gente precisa que o empresariado também, né, faça o dever de casa dele, se movimente, né? Que é o pessoal responsável pelo comércio exterior também do governo deu uma ajudinha, né? Aquelas agências de exportação deu uma mexida, né? Assim, isso tudo acaba sendo amáveis que vem para bem, né? Saia todo mundo da zona de conforto e vá. Amáveis que vem para bem. Se puder não ter o mal, melhor, né? Mas se tem o mal, lógico, pelo menos que ele sirva para alguma coisa boa, né? Nós falando do ácido no mínimo, mas quando surgiu essa questão do tarifaço, o agro foi o que mais deu grito. Como que o agro vai ser influenciado? Eu acho que é isso, é o fechamento do mercado americano, né? Está muito mais caro, né? Pelo menos assim, lembrando que essa tarifa de 50% que foi anunciada, ela entra em vigor dia 1º de agosto, né? Então, se o nosso governo consegue sentar à mesa, né, com eles e negociar, talvez esse efeito não ocorra, né? Mas se acontecer, eu acho que no primeiro momento o agro vai ter que redirecionar as vendas para o mercado interno. Né? Não era o objetivo inicialmente, né? Mas acho que vai acabar acontecendo isso. E tentar abrir novos mercados. Né? Como muita gente não gosta do estilo do Trump, né? Que é muito atabalhoado, muito agressivo, né? Talvez até na União Europeia, que está meio assim com ele, né? Talvez a União Europeia compre alguns desses produtos. Mas eu acho que essa resposta, quem vai ter é o pessoal do agro mesmo. Mas o nosso agro é um agro dinâmico, né? Já se mostra muito produtivo, né? Muito atuante, né? Safra atrás de safra está indo bem. Então, assim, eu acho que esse braço externo deles também funciona. O senhor comentou agora há pouco que ainda tem uma possibilidade do Brasil sentar e ter uma negociação até dia 1º de agosto? E talvez prorrogar, talvez, esse tarifaço? Pois é porque a gente viu isso no início, né, dessas tarifas. Início, né? Ele fez, aí mudou a tarifa, cada dia estava uma coisa meio caótica, né? Assim, cada dia parecia que ele falava uma coisa, não, agora é 30, não, em de 10, agora é 5, não, agora não tem para ninguém, agora é 10% para todo mundo. Fica aquela coisa, você fica assim, pô, caramba, o que realmente vai acontecer? Né? O que vai efetivar? Mas eu acho que o presidente já encarregou o Alckmin, né, o vice-presidente, de ir para a mesa de negociações. Espero que isso aconteça. Né? O governo tem tentado essa negociação. Está havendo um travamento do lado de lá. O governo Trump também propôs medidas para taxar empresas que produzem fora dos Estados Unidos. Qual que é o objetivo deles? Eu te confesso que esse aí eu acho mais esquisito. Esse aí eu realmente eu olho para isso e fico assim, cara, o que está acontecendo? Qual que é o objetivo disso tudo? O meu curso de economia não está conseguindo me ajudar. Isso está me parecendo muito mais a parte política da história, a retaliação, né, por conta dos problemas que os Estados Unidos têm, né, os Estados Unidos têm encontrado com a questão da liberdade de expressão. O juiz aqui intima, né, uma pessoa que está nos Estados Unidos, que não é brasileira, enfim. Né? Isso é um problema. Né? Eu não entendo de direito, mas eu acho que isso meio que parece que extrapola um pouco. E aí isso já é uma reação. Precisava ser essa? Acho que não, mas... Né? Esse aí eu acho que o objetivo me parece muito mais político do que econômico. Não vejo concorrência desleal de você usar o Pix, né, por exemplo, né, alguma coisa que foi falada. Não consigo entender. Esse eu não... me parece muito mais uma maneira de tentar ter algum ganho político aí nessa briga dele. Tentando justificar. O que eles falam da questão do Pix é que o Pix substituiu algumas empresas americanas, por exemplo, as de cartão de crédito, Visa, Mastercard, né? Mas assim, que não é um efeito, assim, claro, diminuiu, as pessoas usam mais por exemplo, somente o débito, né? A pessoa usa o Pix ao invés do débito, né? Sim. E para o comerciante é melhor, porque você não tem taxa nem para um lado nem para o outro. Sim. Seria nisso. Mas assim,
mesmo... Esse Pix programado também. Exatamente, mas mesmo assim, o efeito talvez não seria tão assim para poder servir para uma retaliação, né? Vinícius, só não esqueça que há uns meses atrás a gente estava discutindo um terrível possível imposto sobre o PIX. Né? Então, assim, concorre por enquanto está batendo as empresas, mas daqui a pouco a gente está, né, com isso encarecido também. Né? E como que essas tarifas vão influenciar a inflação americana? Possivelmente aumento de inflação. Como o tempo faz várias, está fazendo, ele não está só aumentando tarifa, né? Está fazendo medidas internas também. Não é muito claro o impacto puro da tarifa na inflação, mas com certeza, né, e algumas estimativas aí já apareceram, a inflação aumenta 1 ponto percentual até o final do ano. Assim, a questão é se as outras medidas que ele faz, né, compensam, né? Porque como ele está fazendo várias coisas diferentes, pode até ser que o efeito da tarifa não seja tão forte. Mas assim, vai aumentar, vai encarecer. Né? O seu iPhone lá vai ficar mais caro. Vai ficar mais caro. A vida para o americano vai ficar mais cara. E para você que vai comprar o seu iPhone lá também. Né? Eu conheço até uma estudante até que foi para os Estados Unidos agora e foi antes dessa confusão toda e comprou lá um laptop maravilhoso que ela queria e tal. Porque, sabe, ela comprou por... Eu não sei os valores, assim, mas é tipo 1/3 do que o mesmo laptop é vendido aqui no Brasil. Aí agora você vai poder ir para os Estados Unidos para não fazer compras. Não fazer compras, é passear mesmo. Porque vai ficar tudo mais caro. Sem falar o nosso dólar, né? Então... Agora, uma questão. Esses países que foram atingidos pelas tarifas, eles podem retaliar. Como é que fica isso para a questão das exportações nossas, brasileiras? Isso poderia afetar as exportações? Depende, mas assim, eu não sei se a melhor forma é você retaliar. Talvez no caso da China... São dois ursos grandes brigando, né? Como tem essa questão política muito pesada, sim, mas os outros países não vale a pena retaliar. Acho que o Japão já foi lá, já sentou à mesa, assim, outros países, Singapura, acho que não me lembro agora, o Japão com certeza foi. Coreia, eu acho também. Então, Coreia também foi. Assim, eu acho que é sempre melhor você sentar e negociar. Retaliar nunca é a melhor forma de começar uma discussão. Claro, se a conversa não dá em nada, talvez retaliar seja a sua última opção, né? Mas é como na vida, né? Assim, é melhor tentar negociar primeiro do que sair dando porrada, né? Tentar primeiro, né? Tentar, como é que é aquela história? Né? Dou um boi para não entrar na briga e uma boiada para não sair. Né? No caso do Brasil, né, aqui também são adotadas algumas tarifas com relação a determinados... o nosso governo com tarifas. Sim. Determinados setores, né? E nesse contexto atual, quais são os riscos e quais são os benefícios dessa prática nossa aqui de também tarifar alguma coisa? Sinceramente, eu não vejo muito benefício. Eu vejo, assim, é o mesmo raciocínio aplicado a gente, né? Se a gente baixasse essas tarifas, viriam mais produtos do exterior, né? Você teria uma pressão para baixar preço. Tudo que o governo gostaria de ter aqui no Brasil, o governo brasileiro melhoraria atual, a concorrência. A inflação, só que aumenta a concorrência e aí, claro que tem setores que vão reclamar. Que empresário gosta de concorrer, mas não gosta de concorrência, né? Assim, sempre reclama. Eu quero ser eficiente e tal, mas a concorrência é chata e tal. Mas é a vida, o jogo é esse, né? O jogo é esse, né? E assim, você teria aí uma realocação aqui dentro, né? Então, assim, se você põe tarifa, você protege alguns setores que não necessariamente são os setores que são os mais competitivos no mundo, né? Assim, o que adianta eu proteger um setor e esse setor não consegue competir lá fora com um similar estrangeiro, né? Se eu estivesse colocando tarifas e esse setor fosse super dinâmico lá fora, economicamente não estava ok, mas estava melhor, né? Menos pior, né? Então, assim, eu vejo assim, existe um dito, né, em economia internacional que é assim, um país aumentou tarifa sobre seus produtos, o que você faz? Você abre a sua economia, baixa todas as tarifas, né, que é muito melhor, né? Você ganha concorrência, você ganha competitividade, desculpa, né? Você fica mais, né, começa a competir mais, você fica mais eficiente, você se readequa e fica mais eficiente, mais produtivo, né? E o cara que aumentou a tarifa lá vai ter uma inflação mais alta lá, daqui a pouco você cresceu mais do que ele, né? Então, assim,
Aumentar a tarifa pode ser interessante em alguns casos ali, mas eu, sinceramente, tem economista que vai discordar de mim, tá? Mas eu não sou um cara que gosta muito de tarifa, não. Eu acho que sempre menos tarifa é melhor, tá? Ah, mas o setor é muito novo, está crescendo. Então tá, põe tarifa, mas coloca com meta de exportação e eficiência. E meta que você consiga, se não atingir, você tira a proteção. Porque no Brasil a história é que você põe a proteção, põe meta, aí o cara não atinge a meta e você continua protegendo. E aí chega uma hora que o cara está propositalmente não atingindo a meta, né, para poder ficar protegido, né? É isso que a gente não pode deixar acontecer, né? Pois é, muito interessante a conversa de hoje. Você quer falar mais alguma coisa para as pessoas, que estão aqui assistindo a gente? Uma coisa que você acha muito importante, que não foi abordada aqui? Puxa. Bom, pessoal, é o seguinte, né? Tarifa, né, sobre produto brasileiro é sempre ruim, né, do ponto de vista do americano, principalmente, que vai ter uma inflação mais alta. É ruim para a gente também, porque o nosso produto que ia chegar mais barato vai chegar mais caro. O que acontece? Né? No curto prazo, uma semana ou duas, esse efeito é ruim. Mas se você pensar um pouco mais a médio prazo, empresários e governos já estão se mexendo para superar essa situação. O que eu quero dizer com isso? Achar novos destinos para os produtos brasileiros, né? Eventualmente, como a gente falou aqui, alguns podem até voltar, né, para cá, né? E isso ajuda no combate à inflação, que é uma coisa que não é só o governo brasileiro que quer, né? Todo mundo quer, né? Principalmente quem toma café, né? Mineiro, né? A gente que é mineiro, né? A gente gosta de café, né? Então o café que está muito caro, a gente fica feliz se o produtor, né, trouxer esse café de volta para cá. Existe um teorema, eu não quero falar economia, mas existe um teorema lá na economia que fala o seguinte, né? Quando você tem o café produzido para consumo doméstico, em relação ao consumo externo, às vezes o preço, quando você coloca lá o custo de transporte, que é o mesmo transportar interno ou para fora, às vezes o café externo fica mais competitivo, vale mais a pena você exportar o produto, né, para fora. E muitas vezes, quando você coloca uma tarifa, aí o efeito inverte, né, e aí fica mais interessante para o produtor trazer o café para cá, né. Eu não quero que o produtor que exporta café fique chateado, né, comigo, mas, né, quem sabe ele não minimiza as perdas trazendo o produto para cá de volta, né. Agora, comércio internacional, economia internacional, ela é um jogo que, possivelmente, se ele puder ser jogado sem objetivos políticos, né, ou com o mínimo de objetivo político possível, melhor. Mas a realidade mundial atual, desde que o Trump assumiu, é a realidade mundial em que a famigerada geopolítica voltou a ter um papel importante. E aí, infelizmente, né, ou não, assim, isso é um fato, né, esses objetivos políticos contaminam as negociações econômicas. Não dá para escapar disso mais, né? A gente tem que aprender a lidar com isso, né? E lembrando sempre que o ideal é a gente voltar, né, para um cenário onde a gente usa a política comercial para objetivos comerciais, não para políticos, né? Mas, enfim, é isso que a gente tem aí, né? A economia é assim mesmo, né? Mas eu espero que a gente tenha efeitos positivos no médio e no longo prazo. Muito bacana. A gente quer te agradecer muito, Chiquida, por ter disponibilizado tempo para vir aqui conversar com a gente. Eu espero que eu tenha conseguido falar. Já fica o convite para voltar outras vezes aí. Eu espero que eu tenha conseguido falar de uma maneira tranquila. Assim. Sim. Perfeito. Todo mundo consegue entender tranquilo. Muito bem, didático. Não é economês. Então, graças a Deus. Pois é, então nós vamos ficando por aqui. Lembrando a vocês que nos busquem nas redes sociais, no Instagram, do Direito Simples Assim ADV, na página do Facebook. Nós temos a página no Facebook e no YouTube, no portal UAI. O Direito Simples Assim está no portal UAI. Vão acompanhando a gente. E a nossa coluna, que é a coluna dessa semana, do início, é desse tema também. A coluna no Estado de Minas Digital.
Tem o Direito Simples Assim lá também, toda quarta-feira, né? Então acompanha a gente e curta a gente, compartilhe, que vai ser muito bom para todos nós. Esquida, só gratidão, só agradecimento. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigado. Foi um prazer, uma honra estar aqui. Para nós também é uma honra recebê-lo. Então, tchau, gente.